Som, música, 1, 2, 3, o mundo da rádio aqui no Mulher de AZ, através das câmeras para você. Que delícia receber você aqui, Renata Albuquerque, jornalista, radialista do programa Radar Paulista da Trianon, no prédio da Gazeta aqui em São Paulo. Exatamente, Leila. Isso, fala, eu adoro escutar radialista, fala. Eu agradeço o seu convite, agradeço o pessoal da produção, a Lucy, o pessoal que... Nossa iluminada e amiga em comum. Exatamente, que possibilitou aí a nossa vinda. Então, estou aqui à sua disposição. Espero poder acrescentar aí ao seu programa, que já é de uma qualidade maravilhosa e que você merece todo o sucesso que você tem. Amém para todos nós. Você vem de uma corrente do bem. Quando a gente fala de Lucy, a gente fala do bem, né? Sem dúvida. Então eu vou usar e abusar, já que você me deu. Tá vendo, Lu? Vou usar e abusar, né? Com esse vozeirão. Sabe, a gente foi criando essa pauta e a gente foi viajando. Você sabe que a Lucy viaja, eu também. Você ainda não sabe, mas eu fui na dela, né? E a gente foi falando. Eu conto para vocês porque foi assim mesmo que nasceu essa pauta. Eu gosto de mostrar esse bastidor, né? Uhum. E aí a gente foi falando, puxa, vamos fazer uma pauta de rádio, vou mostrar. Na realidade, eu gostaria de ter ido até a rádio, ter feito uma externa para mostrar um pouquinho do teu dia, mas não vai faltar oportunidade. Não, aliás, eu aproveito para te convidar, você, obrigada. A Lucy, acompanhar e ser vai ser uma bagunça. Né? Porque, na verdade, e aí eu vou te confessar uma coisa, eu tô acostumado a entrevistar, e quando nós somos entrevistados, aí a coisa... Deixa eu ver se a mão tá gelada. Aí o bicho pega. Mas é gostoso, mas não é entrevista, é bate-papo. Tá? É bate-papo, como se você estivesse na sala da tua casa ou na rádio, como você se sentir melhor, tá bom? Legal. Então, mas a gente separou algumas fotos do teu trabalho, claro, para poder mostrar, mas o que eu quero muito dividir com o meu público hoje é, lógico, o teu dia a dia, esse fascínio que é a rádio, mas também a importância da rádio na nossa vida. A importância de você, do seu profissionalismo, você profissional com essa voz, fazendo parte da nossa vida, mas sem a gente se conhecer. Porque aqui eu tenho o pessoal que me segue, graças a Deus, que me acompanha, mas eles conhecem meu rostinho, né? Ai, olha isso, olha aqui. Agora você não, é a tua voz. Sem dúvida. O que acontece, Leila, é que quando eu era moleque, a gente... Logo ali atrás. Faz pouco tempo, assim, uns 30 e poucos anos, né? E aí, a gente... É claro, eu nasci ouvindo rádio. Meu pai... Minha mãe ligava o rádio para nos acordar em casa, às vezes para depois já com 14, 15 anos ir trabalhar e estudar. Então, na época, a gente ouvia muito Zé Bétio, Eli Correia, programas esportivos. A gente tem como referência o Osmar Santos, o José Silvério, que está até hoje. Aí, quer dizer, locutores esportivos maravilhosos. E eu, quando era moleque, eu gostava muito de jogar futebol de botão. E quem não gostava muito, acho que era a vizinhança, porque eu ficava gritando lá, jogando futebol de botão e radiando, né? Olha, a bola tocada, não sei pra quê. Já menino, tá no sangue. Coisa de moleque. Então, às vezes, o grito ensurdecedor do gol, quando saía um gol, acho que a vizinhança não gostava muito. E isso é um negócio que vai te pegando. Agora, até você cair no rádio, tem uma distância longa. Talvez não esperava também que eu caísse nesse mundo, né? Uma coisa que a própria vida vai te levando. O universo foi conspirando, exatamente, né? É o imã que a gente fala, né? Conspirou. E é muito gostoso, né? Porque hoje eu acompanho algumas rádios e a gente percebe que as pessoas realmente elas acordam, como você falou, escutando rádio, né? Elas são acordadas por você. Nós somos acordados pelo radialista, né? Por vocês. Exatamente. Vocês estão no nosso café da manhã, no nosso almoço, em momentos... No trânsito. Exatamente, de estresse, no trânsito. Exatamente. Porque eu também... E aí esse costume, na verdade, você acaba... É uma cultura, né? Isso passa de pai para filho. Então, por exemplo, a coisa do rádio, eu acho que é importante a gente falar... A juventude hoje já não tem mais o mesmo costume que nós tínhamos antigamente de ser acordados por rádio. O rádio AM, por exemplo, é uma coisa que às vezes a juventude, né? Porque nós que fomos de uma época em que o rádio AM era aquela coisa do bate-papo, do falar, né? Do falar, esse bate-papo que a gente está tendo agora aqui. O falar e escutar, né? Exatamente. Isso era muito gostoso. Esse é o bate-papo do rádio. Contava-se a história. Isso. E você dividia aquela história. De repente era uma história que você estava passando também. Nossa, olha. Isso, exatamente. Tem a ver com a minha vida, tem a ver... E hoje você tem essa correria louca, você acaba tendo alguns programas de FM jornalísticos e música. Música, você tem 2 ou 3 emissoras jornalísticas, o resto é música. E o AM, que é essa coisa gostosa que nós estamos tendo aqui agora, acabou.
eu digo pra juventude. Os mais antigos, de 40 anos pra cima, 35, 40 pra cima, ainda tem esse costume, porque é justamente o retorno que eu cultural, tenho né? das pessoas. Então isso é gostoso. É muito gostoso, é cultural, né? Agora, falta essa, aproveitando aqui a sua super audiência, Vamos falta, aí, ó. Né, A essa juventude conexão. de A a Z, né? Exatamente. Rádio Trianon AM. Rádio Trianon AM 740, Universal de Santos 810. A gente entra pela internet também, trianoam.com.br. Agora... Faz a sua chamadinha entrando no ar, no rádio, faz. Minha chamadinha? É, faz. Eu gosto assim. Aí é difícil. Não faz, aqui é tudo improviso, vamos lá. Salve, salve, ouvintes da Rádio Trianon, você... A Lucy tá curtindo. Ele ficou coradinho. Obrigada é porque pela eu dou uma canja, emendada viu? aqui no... Muito boa tarde, ouvinte do Radar Paulista. Adorei! Isso é um negócio que... Você sabe que às vezes as pessoas me ligam e falam: muito bom dia, Renato, como é que tá? É a tua marquinha, né? É a marca, virou a marca. Antes eu não tinha essa marca. Antes o pessoal me ligava e falava: salve, salve, Renato. E aí, uma vez eu falei muito boa tarde um pouco mais esticado. E aí colocaram no meu Facebook: muito boa tarde, Renato, não sei o que. Eu falei: sabe que foi uma boa ideia? Olha, você vê, o próprio ouvinte que me deu a ideia. Tá vendo? Aí eu estiquei um pouco mais no dia seguinte. Aí fui esticando. E retorno melhor não tem. Isso porque é mais gostoso. eles é que, na verdade, ditam. Claro. A gente fala, a gente dita tendência, dita moda. Nada. Não, é o eles público, que dão esse retorno pra público, gente. Exatamente. É o público que dá esse retorno, é o público que às vezes pede uma matéria. Fala: Renato, por que você não comentou a respeito de determinado assunto? Não, calma lá, nós vamos comentar. Eu também tava meio por fora, não sei, porque a gente não é dono da verdade. Aliás, o pessoal já vai pedir pra você. Você viu o assunto que a gente teve aqui com o Marco? Você gostou? Excelente. Não é bom? Excelente. Aliás, até conversei com o Marco nos bastidores. Vai estar lá na também, rádio? Exatamente. Olha, a de corrente, levar isso aí. também lá no radar, porque é uma prestação de serviço hoje fundamental, inclusive. Você está de parabéns também pela prestação de serviço, e a gente vai também dar sequência nesse assunto. Deixa eu mandar um beijo aqui pra essa... Não é mais telespectadora, já virou amiga do coração. Um beijo, Vivi, viu? Obrigada pela audiência. Eu tenho certeza que você tá curtindo, porque você adora a rádio, né? Ela também adora, ó. As notícias tá curtindo. Bom, em cima de toda essa magia que você tá contando, adoro isso. Olha o brilhinho no olho. Olha o brilhinho no olho. Olha que delícia essa sensação. É legal. O teu foco no programa é entrevistar os convidados? Conta um pouquinho pra gente da sua dinâmica lá no programa. Então, na verdade, assim, eu não só trabalho com rádio no dia a dia. Eu tenho outras atividades ligadas à área de comunicação. Então, eu atendo, inclusive, algumas empresas na área de assessoria e tudo mais. Eu tenho um escritório de comunicação e no decorrer do dia, eu e um jornalista também que trabalha comigo, que é o Ari, um abraço pro Ari, ele vai me ajudando a captar notícias, a captar informações que vão saindo no decorrer do dia, para que nós possamos formatar o roteiro do programa. E que trabalho, hein? Porque São Paulo, imagina, é uma atrás da outra, né? A gente foca bastante a questão de São Paulo, né? E também Brasil, quando afeta diretamente o cidadão, como é o caso das domésticas que você falou, uma lei nacional e que afeta com certeza o cidadão de São Paulo, o cidadão do país todo. Então a gente enfoca todos esses assuntos. E aí no decorrer do dia a gente vai montando a nossa pauta. E quando nós encontramos um entrevistado ou uma música, como a Lucy, por exemplo, já nos pediu uma música e nós tocamos no programa. Inclusive eu fiquei sabendo dessa história, hein? Então, a gente aproveita e faz uma coisa bem equilibrada procura, né? Fazer uma coisa equilibrada na questão da diversidade de assuntos, música, informação, prestação de serviço, entrevistas. E é um negócio, é muito gostoso. Só Com realmente... certeza. Tem algumas fotos aí, Omar? Tem algumas fotinhos pra gente mostrar do dia a dia dos bastidores? Aliás, aqui é meu bastidor, mas lá, né, é o teu ao vivo, o teu real, que a gente vai mostrar. Olha lá, olha aí. Aí você e uma convidada que você entrevistou, não é? Que tava com musical, né? É uma atriz, exatamente, uma atriz da peça, se eu não me engano, Peter Pan musical. Essa olha só, é a Roseli, escritora, e também o B.J. Mitchell, que é o vocalista da banda The Platers, né? Esteve Essa lá. É da minha época. Não, maravilhoso isso. Maravilhoso, me emocionou quando nós fizemos lá. Esses são um ator e um diretor também da peça O Primo Basílio, que esteve recentemente em São Paulo. Aí também o B.J. Mitchell lá nos bastidores. Essa daí eu estava falando aí sobre moda. Que legal. Sobre essa nova moda, a GG,
né, que também atende... Plus size, adoro exatamente, esse assunto. plus size. Aí é uma porta-voz do universo GG, não ligada à área de moda. Aí nós temos o deputado federal Roberto Freire, que já foi candidato a presidente da República, inclusive, uma das pessoas mais notáveis aí que nós temos no país na questão de política. Então, o objetivo é esse. Já levei, quando tem época de campanha eleitoral, normalmente eu levo os candidatos ao programa, entrevistamos todos os candidatos a prefeito de São Paulo, entrevistei todos os candidatos ao governo na última eleição para governo. Então, quando há algum assunto mais polêmico, nós levamos pessoas entrevistadas e tal. Nosso papel como meio de comunicação, né? Essa responsabilidade, essa credibilidade. Aí, exatamente. Aí a gente, eu sempre converso, pessoal, já passaram vários jornalistas que trabalharam comigo, né, nesse período. Eu tô na Trianon vai fazer 5 anos, e é sempre a busca da informação com credibilidade, né? Quando nós vamos consultar um site, quando nós vamos consultar um portal, vamos falar de alguém, sempre em nome da responsabilidade que a gente carrega. E não é à toa que nós estamos lá há quase 5 anos. Isso é bárbaro. E nós fazemos comentários, críticas e tudo mais, e graças a Deus não temos processo, não temos... É claro que às vezes a gente incomodamos em algum outro setor, às vezes algumas pessoas nos ligam em razão de alguns comentários, mas isso faz parte do universo jornalístico. Faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte. Aliás, parabéns, né? Na segunda ontem. Ontem foi o dia do jornalista. Exatamente. Parabéns. Obrigadão. Para nós, né? Porque você também faz esse papel maravilhoso. Obrigada. Da informação. E isso que você estava falando antes dessa nova fase desses jovens que não têm essa cultura da rádio como nós, é uma verdade, inclusive até pelo meu meio de comunicação, a web. Né? A internet, dúvida, as redes sociais, né? Exato. Então hoje a gente vive num mundo de alta tecnologia, onde as crianças, ao invés de ligar o rádio e escutar uma música, elas vão pegar o computador. Eu vejo isso pela minha filha. Isso. E aí eu tive que fazer todo um trabalho em casa, né? Seguindo até o estilo da Lucia. Enquanto eu tô aqui vai ser assim, né? Imagina, não foi nada forçado, foi, né? Totalmente livre, espontânea pressão. De ligar o rádio, filha, agora vai escutar uma música, né? Desliga um pouco a televisão, desliga um pouco o computador, vamos escutar uma música e deixa... Porque muda até a energia da casa. E eu acho que é importantíssimo isso que você está falando, Leila, pelo seguinte: hoje, como os pais trabalham, e aí estava falando da questão das domésticas também, é um ponto que se une aí, porque os pais vão trabalhar e muitas vezes deixa na mão da doméstica. A doméstica, muitas vezes, ela tem a preocupação com os filhos dela, ela não está lá também para muitas vezes cuidar do filho. Aliás, né? Radinho é o companheiro delas, né? E a empregada acompanha, só que o filho, né, que você deixa com ela, às vezes o filho ele ganha aquele MP3, o pendrive, que ele coloca ali naquele pendrive um mundo de música lá dentro, ele bota lá e coloca o fonezinho de ouvido, tal, esquece da vida. E não tem isso que você está falando, é super importante, não tem essa cultura, né, de olha, informação, porque aí ele vai ouvir uma música diferenciada, ele vai ouvir, por exemplo, um Beethoven, uma coisa que ele nunca ouviu na vida, né, poxa, que legal, porque ele vai ouvir aquele batistaca, que também tá curtindo, não sou contra não, acho que tem que curtir também isso daí, mas é gostoso também curtir a música sertaneja, é gostoso, tudo, exatamente, né? Vai curtir samba, que é a nossa música de raiz, enfim, isso que é o bom da vida. Então, os pais precisam ficar atentos também com relação a isso. É verdade, né? Precisa, é verdade. E até para provocar esse debate também na sociedade, que é muito bom. Agora me fala uma situação que mais te marcou durante essa tua jornada na rádio. Teve muitas. Vamos falar então primeiro uma de convidado. Olha, teve uma engraçada. Adoro, conta. Teve uma engraçada que se tivesse no YouTube, eu acho que ia disparar. Aliás, você não tem uma câmera, não tem mesmo a câmerazinha? Não tem. A gente no dia que eu for, eu posso levar? Claro. Oba, fica à vontade. Imagina. Agora, teve essa que foi muito engraçada, que é o seguinte. Eu fui entrevistar um dia uma mulher que falava sobre espiritualidade, ela era até um pouco vidente, né? Ela conseguia visualizar situações e tal. E levei conjuntamente um psicólogo. Ambos iam tratar da questão da menina que foi morta pelo namorado em Santo André. Não me lembro exatamente o nome dela agora, mas ela teve um caso de sequestro e tal. Eles ficaram uma semana. Sim, que ela ficou rendida, eu me lembro disso. Foi no final do fechamento do crime que infelizmente isso, que inclusive acabou com o assassinato dela e tudo mais. Foi bem triste. E aí, nesse momento, eu levei, então, essa espiritualista e levei
esse psicólogo para tratar da questão, como é que se resolve uma situação. A situação estava tensa, não se sabia como é que ela ia acabar. E aí eu pedi a opinião, só que era a primeira vez que ela estava indo em rádio. Então ela estava muito nervosa, Aí eu falei, senhora, então... Aí falei do caso, não sei o quê, por favor, a sua opinião, não sei o quê. Aí ela olhava pro microfone e ficou aquele vazio no ar. E o microfone de rádio é lindo, né? Aí ficou aquele vazio no ar e ela não falava. E eu olhando pro relógio e tal, e ficou aquele branco e tal, e eu comecei a empurrar o microfone. Já estava aberto, já estava no ar. Já tava, não, ao vivo, a gente comentando sobre o caso e tal. O psicólogo já tinha comentado e era a vez dela comentar o caso. E ela não abria a boca, ela olhava pro microfone. Deu pane. Deu branco geral. E eu comecei a empurrar o microfone na boca dela. Pra ver se ela falava. E não tinha jeito. Aí eu quase que enfiando o microfone na boca dela, ela pegou e saiu do estúdio. Jura? Saiu correndo e foi embora. Simplesmente ela foi embora. Esse é um furo. Ela não conseguia falar. Ela não conseguia. Aí depois acabou o programa. No momento lá eu falei que teve um problema técnico. Na hora você tem que dar uma saída. Isso que eu acho massa. Né? Igual aqui a gente programa ao vivo, né? Pode acontecer tudo. Cadeira pode quebrar, microfone pode quebrar, tudo pode acontecer. E aí essa que é a história do improviso. Se vira nos 30, né? Olha, o microfone dela deu problema e ela não vai conseguir falar. Mas assim, só quem estava lá, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu gritava, o que eu fazia também. Fiquei numa situação terrível. Acabou o programa, eu fui lá. Ela estava nos bastidores lá da rádio, nos corredores e tal, chorando. Copiosamente, porque ela não tinha conseguido expressar o que ela sentia, aquilo que ela falava. Poxa, aí falamos, claro, sem problemas, não sei o que. Convidei-a novamente para ir no programa, ela foi. Aí um pouco mais. Não, aí ela falou. Aí ela falou, mas. Pra você ver, as pessoas merecem uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Você não pode. E o que é interessante, a gente nunca sabe, né, a reação das pessoas. Né? Eu falo aqui, não adianta engessar, a pessoa às vezes dá filipeta, fala, gente, é improviso. Porque por mais que você tente fazer um roteirinho, não sai desse jeito. Não sai. Você nunca sabe o que pode acontecer. Então, na verdade, essa foi uma situação engraçada. Agora, teve outras, por exemplo, quando eu entrevistei o senador Eduardo Suplicy. Do caso que aconteceu na época. Houve um caso uns 3 anos atrás, começou a sair uma série de notícias na imprensa de que os senadores estavam usando o dinheiro que eles usam, que é agora não me recordo o nome técnico que eles usam. É o dinheiro que eles usam lá para pagamento de secretária, para viagens, para transporte, para isso e para aquilo. E saiu uma série de notícias na imprensa naquela época de que os senadores estavam usando esse dinheiro para levar namorada para viajar, levando família para viajar, quando não é o propósito dessa verba. É uma verba indenizatória, é o nome dessa verba usada pelos parlamentares. E eu consegui entrevistar tanto o Eduardo Suplicy como o Fernando Gabeira, os dois nessa época que estavam sofrendo uma série de denúncias contra isso. E o Eduardo Suplicy, quando eu o entrevistei, você sabe que ele é daquele jeito todo meio para falar, às vezes também é difícil, né? Eu falei, senador, estão chegando aqui notícias e tal, de que o senhor estaria usando para sair com a sua namorada, para viajar e tal. Olha a introdução. E ele quase que chorando no telefone, quase que ele tem esse jeito mais sensível, né? Ele tem, mais emotivo. Quase que emotivo. Olha, eu peço desculpas pro povo de São Paulo, não sei o quê. Ao vivo. E foi realmente uma situação também que você se controlou, né? Engraçada. Porque desliga o microfone. E não tinha como porque ele estava em Brasília, né? Ele entrou por telefone e tal. E foi uma situação. Mas tem muitas outras. Teve também o caso, por exemplo, do Ari, que trabalhava aqui, que me ajuda, às vezes ele vai na rádio também. Ele tá falando no microfone, quebrou o banco dele na hora e o bicho caiu. E cadê o Ari? Quando eu olho, ele tá estendido. Se é TV, para no CQC. Ia parar no jeito. Aí a gente tá na roça. Não Se tem, tivesse não tem o que fazer. Exatamente. Agora, de telespectador. De ouvinte, desculpa, é meu hábito aqui. De ouvinte. Uma situação de que participação. Exatamente. O ouvinte. Fora da Lucy, né? Que eu fiquei sabendo, né? A da Lucy que te ligou. Pediu não a música. Não é verdade? Tal. Aquela foi demais, hein?
Acho que tem. É a mesma coisa, tem várias, porque você acaba, né, com muito tempo, você acaba tendo várias. Agora eu me lembro de um que participou de uma promoção, que ele ganhou uma cesta de chocolates, que nós fizemos uma promoção de Páscoa, e ele ficou tão comovido que ele me ligou e nesse dia ele falou: Renato, eu gostei demais do presente, eu gostaria de saber o nome da sua mulher. Eu falei: mas peraí, você gostou do presente, quer saber o nome da minha mulher? Por quê? Eu não entendi a ligação. Não, você não precisa entender, me dá o nome dela. Eu falei: como eu tinha todas as informações dele, porque ele ganhou o prêmio, eu falei: tudo bem, vou dar o nome da minha mulher e tal. O meu, ele falou: o seu eu tenho, eu quero saber o nome da sua mulher. E aí, depois de alguns dias, eu recebi na minha casa também uma caixa com umas xícaras e tal, com o meu nome e o nome da minha mulher gravados e tal. Olha, e uma carta mimo dele de agradecimento por tudo que a gente faz no rádio e tal. Então, esse é o tipo de coisa que faz você ficar feliz. É o retorno do seu trabalho. Claro, que motiva, ali, né? Que mostra que motiva, exatamente. O porquê ficar nessa estrada e persistir nessa estrada, exatamente. Né? Que legal. Agora, tem outros, né? A gente tem, assim, tem muitos casos aí que, se a gente for contar, realmente vou ficar contando casos e casos aqui que são muito... Eu imagino. Muito você está diariamente na rádio, né? Tô de segunda a quinta, né? Segunda a quinta, das 18 às 19. Você pega a hora do rush. O horário do rush, desculpa exatamente. Aqui é falar concorrente, né? Não, mas não tem problema, né? Foi hora do rush, não tem o programa, hora do rush? Tem, mas não tem problema. Tem problema, né? Não tem problema. A gente tá em casa, né? Não, claro. Você sabe dessa experiência que você tá falando? Uma coisa que me marcou, que eu gostaria de até aproveitar aqui, que eu tenho a honra de ter a tua presença aqui, essa oportunidade, a importância do rádio. E não é da música, eu vou falar do rádio mesmo, do radialista. Tá. No ano passado, mais ou menos em junho, meu sogro teve um acidente. Ele já tem idade e, infelizmente, a gente mora em São Paulo, né? E a gente sabe como é que é a situação das calçadas. E aí, ele voltando do mercado, ele caiu, se acidentou. Graças a Deus, o brasileiro é de um coração maravilhoso. Ele foi socorrido por algumas pessoas que o levaram até em casa, e aí ele foi pro hospital. E isso tudo, essa novela foi praticamente um mês. Até ele teve que fazer cirurgia, foi uma coisa bem séria, bem grave. E aí ele teve que ficar no hospital, a gente não podia ficar o tempo todo, tinha que se revezar, tinha uma hora também que não podia ficar a família, porque tinha também os outros pacientes, tudo isso. E ele começou a ter, foi surtos, foi muito sério. Uhum. E aí a gente ficava inconformado, falava: puxa vida, tem que ter alguma coisa para poder amenizar esse sofrimento, essa dor, tá. E aí a gente lembrou, o meu sogro dorme com o rádio ligado. Não é baixo, é alto. Coitada da minha sogra, porque não é fácil. E ele escuta uma rádio de notícia a madrugada inteira. E ele dorme mesmo. Se não tiver em casa, quando ele vai, já tem um radinho. Tá lá, a gente liga. E aí a gente teve a ideia: vamos levar o rádio? E para pedir autorização, porque ele estava imobilizado, tudo isso, o rádio pode cair, pode machucar outras pessoas, pode atrapalhar no atendimento da enfermagem, tudo isso. E aí a gente conversou com muito jeito com o pessoal da equipe médica, e eles: então tudo bem, a gente vai deixar um teste. Vocês podem deixar, então, ele dormir essa noite com o rádio para ver como é que vai ser a reação dele. Foi a primeira noite em 10 dias que ele dormiu. Olha que maravilhoso. Então, quando a gente estava falando sobre essa pauta, eu quis colocar essa questão, porque assim, aquilo me marcou muito. Quer dizer, ele estava num momento de sofrimento, né? Também solitário, ausente da família, sentindo todo aquele aconchego. E através do rádio, não é da música, o radialista, quero deixar bem claro isso, não foi a música. Foi o trabalho que ele tem ali, essa intimidade com o radialista, que num momento de dor e sofrimento, já que a família não podia estar ali do lado dele, a gente colocou o rádio. Então o que a gente fez? Como funcionou? A gente fixou o rádio durante todo o tempo que ele ficou no hospital, depois ele foi transferido, tudo isso. Então assim, eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês, porque eu sei a importância que tem isso na pessoa, e eu vivi isso na minha casa. Com um ente querido meu. Eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso porque de vocês. A mensagem, né, que é passada ali tem um pouco do espírito da pessoa ali. Exatamente. Né? Então, você falou um negócio que eu também lembrei de um ouvinte, que ele falou pra mim, outro dia ele me ligou e falou: Renato, eu gravo seu programa. Eu falei: mas por que o senhor grava meu programa? Eu gravo porque às vezes no final de semana eu fico procurando um programa bom.
E eu não acho. Olha. E aí, sabe o que eu faço? Eu coloco o seu programa para ouvir. Não fala. Quer dizer, verdade. ele que falou que é bom, eu não tô falando nada. Mas você falou, tá falado, né, Renato? Ele que falou. Você vê que maravilha? É maravilha. E Então, aí a gente gostoso vê, olha isso, que delícia, né? a gente está no mundo de tecnologia, high-tech, a gente está falando aí de mídias sociais, rede social, tudo isso. Mas olha só, é um trabalho caseiro dele ir lá gravar para poder escutar. Isso é muito gostoso, É muito gostoso gente. você ouvir isso. É muito gratificante. É a recompensa do trabalho, a coisa principal, eu acho que nesse trabalho, né, você atingir não só a mente, mas acima de tudo o coração das pessoas. O coração das pessoas. É. E esse é o segredo, né? Para romper toda essa fronteira, né? Porque pelo que você falou no caso da sua família, com certeza atingiu o coração do seu sogro, né? E é por ali o caminho às vezes, dessa paz que ele encontrou quando ele passou a ouvir o rádio. Ao ponto de convencer a equipe médica a deixar entrar o rádio, né? Até numa UTI, tudo isso, né? Então, realmente é um trabalho maravilhoso. É. Bom, o pessoal que quer participar, como é que são as pautas? Aproveita aqui esse meio que o pessoal vai querer te ligar, vai querer ir lá pra rádio. Como é que funciona? certeza. Você que seleciona as pautas. Eu e o pessoal, tanto o Ari, equipe. tem uma equipe também, tem a Magali, tem o Hilton, tem o pessoal da própria rádio, que também muitas vezes tem o Benê da rádio, tem o Neildo, tem uma equipe grande lá também na rádio que nos auxilia. E quem quiser, tiver pautas boas para mandar pra gente, tem o endereço eletrônico, o e-mail radarpaulista@gmail.com. Eu tenho no Facebook, facebook.com/Renato Radar. E tem também o site da minha empresa, que é Ateliê Comunicação, tudojunto.com. Aí, contato aqui não falta, eu fico à disposição aí de todo mundo. O objetivo é jornalístico, né? Pautas diversas aí cultura, política, economia. O que pintar aí a gente, como um assunto legal, a gente está tratando. Até porque você mostrou, a gente viu as fotos, né? Tinha pessoal lá de musical, Sim, né? De teatro, de moda, que você falou, de plus size. Assuntos super legais aí que você pode também dividir com a tua audiência, né? O objetivo é esse. Que legal, eu fiquei muito feliz de poder fazer essa pauta. A gente queria brincar mesmo com esse tema no bom sentido, com todo o respeito, você sabe disso. Claro. De trazer mesmo essa magia, esse fascínio, essa credibilidade, essa seriedade do rádio através do meu programa e para o meu público também. Agradeço demais, Leila. Também te parabenizo pela sua dedicação, pelo seu dia a dia também, que a gente sabe que é uma luta constante. Trabalhar em comunicação, às vezes as pessoas veem a gente aqui, né? Essa 1 hora e falam, o cara vai lá 1 hora e tal, depois vai embora. Vida fácil. A gente estava conversando, Marcos, vê a imagem, vida fácil, tranquilo. É só chegar lá né? e falar e tal. Mas não sabe Tem a bastidor, batalha né? que é. Não sabe a batalha que é. Então, legal. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço e vai ser um prazer ir lá na rádio. Vou fazer umas bagunças lá, hein? Exatamente, é pra fazer mesmo. Vou registrar e depois, lógico, vou dividir com vocês. Bom, eu fiquei muito feliz de poder trazer assuntos realmente que são aí atuais, né? E que dividir isso com vocês com certeza não tem preço. O que o Renato falou, eu faço das minhas palavras. Realmente essa estrada aqui, a gente sabe quantas lombadas e pedrinhas a gente tem que pular e ultrapassar para poder persistir. Mas tá claro que é o amor, e o meu também, com certeza, é o amor que me move a estar aqui toda terça e toda sexta, podendo, através dessa 1 hora, levar o melhor para você, viu? Já que eu tô falando do melhor, eu quero falar de uma pautinha rapidinho para encerrar. Na sexta-feira eu tô aqui no Papo de Mulher, trazendo um assunto que, para mim, foi um presente cair essa pauta. No nosso Papo de Mulher, a gente vai falar sobre doação de órgãos. Então, já convido você a participar desse assunto sério, que infelizmente a gente percebe que ainda falta muita informação, a gente poderia estar muito lá na frente com relação a esse tema. Então, eu peço teu carinho, a tua audiência na sexta-feira, no Papo de Mulher. Fique com Deus e até lá!